Buenas, buenas! Boa tarde, você ouvinte da Cantate FM, Max Pena falando aqui com vocês em mais um programa Fé em Sintonia, aqui na Rádio Cantate. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Max. Boa tarde, gente. Mais um sabadão. Vamos que vamos, hein? Exatamente. Hoje, com muita alegria, nós vamos ao terceiro programa da série de Paulo. Passa rápido, né? Passa bem rápido. Olha já. Só, cada dia a gente avança, cada semana a gente avança um pouquinho mais. Estamos avançando aqui, tô relembrando as aulas de história e tudo que eu vi na catequese recentemente. É bom, né? Porque vai reforçando aí. Queria que na escola a gente aprendesse mais sobre história bíblica. Aprende muito pouco, né? Na real, sim. Eu nem aprendi. Não, na minha falado. Época... Eu me lembro que eu tinha um professor que ele comentou sobre o contexto histórico, onde Jesus estava dentro de tudo quando você vem estudando história, mas assim, pra gente gastar o francês, né? Muito en passant, assim, muito raso, né? No nível super eu extremamente não tenho superficial. Memória nenhuma. De absolutamente nada disso no colégio. Que é uma história... Na escola, né? Escola pública, não sei se talvez as escolas particulares. O meu também era as escola cristãs, pública. com certeza, né? Mas que tem aula de religião e tudo mais, mas... os meros mortais, a maioria de nós, talvez até que esteja ouvindo aqui, que vieram aí da escola pública... eu não tenho memória, não. É uma pena, né? Tem muitas escolas até se evita de falar, né? Infelizmente. Triste. Mas, hoje em dia ainda não. Mas ainda bem que nós temos aqui a plataforma da Cantate aqui no programa, onde nós podemos revisitar todos esses contextos históricos e como que a história ela fez a nossa cultura ocidental, não é? Nós vivemos numa cultura chamada judaico-cristã, onde nós temos aí as raízes do povo hebreu, né, na cultura judaica e depois com os ensinamentos de Cristo. E é isso que nós estamos falando aqui nesse terceiro episódio da série de Paulo, certo? Já eu dou um pouco mais de contexto para você, lembrando que nós já tivemos 2 episódios e se você quiser ouvir novamente esses episódios, eles estão disponíveis em todas as plataformas aí que você... Todas é muita soberba da minha parte, né? Mas em muitas das plataformas aí disponíveis de podcast. Então se você colocar lá o programa Fé em Sintonia, você vai encontrar o nosso programa. Já tivemos a série aí das parábolas de Jesus, tivemos as séries das virtudes, série dos pecados capitais, alguns programas avulsos e agora nós estamos aqui no terceiro programa da série sobre Paulo de Tarso. Quem foi esse camarada aí? Uma figura crucial dentro do cristianismo. Mas antes de nós irmos aqui para o nosso tema principal... Os recadinhos paroquiais. Recadinhos paroquiais de Cadê hoje, a vinhetinha? né? Cadê a vinhetinha? A Jéssica tá devendo uma vinheta para nós. Recadinhos paroquiais de hoje. Eu quero começar lembrando aqui você que dia 31 de agosto de 2024... vai rolar mais uma pizza solidária aqui da Cantate FM, uma pizza maravilhosa, uma pizza muito boa, saborosa e, além de tudo, a pizza que ajuda a fazer o projeto acontecer, tanto o projeto Vidas Salvas, que é o projeto onde nós temos aí os cursos profissionalizantes, todo o auxílio à comunidade da Cantate, e o projeto da rádio, que é o projeto de evangelização através de todos os programas da rádio, inclusive esse que você está ouvindo agora neste momento, porque para fazer tudo isso tem um custo, não dá para pagar a internet com um abraço ainda, gostaríamos muito, mas isso não é possível, por isso que a Cantate aqui nós organizamos essas ações solidárias, não é? Como teve o show de prêmios recentemente e agora vai ter a pizzada. A pizza ela tá no valor de R$40, galera, é muito barato. Tira-se aí o custo dos ingredientes e o restante é todo 100% revertido para o projeto Vidas Salvas, como eu acabei de explicar. Como é que você faz para adquirir a sua pizza? Você pode mandar aqui um WhatsApp, certo? Lembra que todo programa eu falo aqui, salva esse número do Zap Zap aí, já salva. Se você não salvou, salva agora esse telefone aí que eu vou falar para você, que é o 15 997647691 15
997647691. Esse é o WhatsApp aqui da Cantate. E aí você pode nesse WhatsApp dizer lá: eu quero comprar pizza aí para retirar, que eu ouvi o Max e a Camila falando no Fé em Sintonia. O pessoal já vai te orientar. Você pode retirar a pizza tanto aqui direto na rádio, que fica na rua Paula Ney, aqui no... Como é o bairro aqui mesmo? Bela Vista? Não. Eu chamo de centro aqui, mas acho que é bairro, não sei. Nossa, me deu um branco agora gigantesco. Mas é aqui em Votorantim e o pessoal... Atravessa da 31 de março, Isso, gente. E o pessoal no centro, o pessoal no WhatsApp manda pra você aí certinho o endereço. Então você pode retirar tanto aqui em Votorantim, na rua Paula Ney, quanto também lá no Parque Esmeralda, onde fica a sede do projeto social, tá bom? Então, você tem duas opções aí para retirar. A retirada será no dia 31 de agosto, a partir das 16h30, beleza? Então tem bastante tempo aí para comprar. É uma pizza maravilhosa, a gente sempre compra nos projetos sociais. Camila nem é da pizza, mas essa pizza... Nossa, é muito gostosa. Eu fico empolgada quando vai ter que falar, vai ter já um sabadão de pizza. Exatamente. E o mais importante de tudo é que tá colaborando aqui com o projeto, certo? Além disso, Max, eu quero contribuir, mas eu não faço questão da pizza. Como é que eu faço? Você pode fazer a sua doação através do Pix aqui na Cantate, tá? Eu vou falar para você, o Pix é o Pix NPJ, que é o 02891 295-000169. Repetindo, 02891-295-000169. Não importa o valor que você doar, qualquer valor ele é extremamente bem-vindo, porque nós estamos precisando de verdade da sua doação, da sua colaboração, para dar continuidade aqui ao projeto. É essencial, a gente só consegue fazer porque você que está ouvindo aí colabora. Ou você pode fazer como os nossos sócios evangelizadores, não é? Que são os nossos sócios aqui. Quem que é o sócio evangelizador, Camila? É o pessoal que contribui mensalmente aqui com o projeto da Cantate, com o projeto da comunidade. E você também pode se tornar um, né? Você pode entrar em contato aqui pelo telefone, pelo WhatsApp e solicitar que você gostaria de ser um sócio evangelizador. Aí o pessoal providencia aqui o seu cadastro, tudo certinho, e manda um carnezinho para sua casa. Aí já fica mais fácil, porque o sócio evangelizador, ele contribui mensalmente. E você pode contribuir mensalmente com a quantia que você disser ali. Eu vou conseguir contribuir com R$20 por mês. Tá ótimo. Aí o pessoal já providencia todo mês, naquela data. Você tem lá, faz, né, a transferência, o pagamento ali do boletinho para aqui a rádio e a comunidade como um todo. Então, torne-se também um sócio evangelizador, né? Essa também é uma maneira de você levar a palavra de Deus, espalhar o evangelho para outras pessoas, porque isso sustenta todo o projeto. Não só da rádio, mas os projetos também, que eu acho muito legal, que são dos cursos profissionalizantes, e tudo isso é oferecido gratuitamente para toda a comunidade, para qualquer pessoa. Está aberto, né, a participar de tudo isso. Então essa ajuda, essa colaboração é muito importante, por isso também a gente sempre fala aqui, né, toda semana, o pessoal dos outros programas, todo mundo sempre fala, porque isso realmente é importante mesmo, porque a rádio, ela só sobrevive das doações. Então, por isso que é tão importante a sua contribuição. Exatamente. E se você se torna um sócio evangelizador, você ajuda dando um pouco de previsibilidade, né? E aí a gente sabe quais ações pode fazer aqui de maneira mais adequada. Então, para se tornar um sócio evangelizador, assim como os nossos queridos sócios evangelizadores que estão aniversariando nesse dia de hoje, quero dar aqui os meus parabéns especial a você, que Deus abençoe muito esse seu dia. Basta que você envie aqui uma mensagem para o mesmo telefone que eu falei para você, 15 99764 7691, e diga aí ao pessoal que você quer se tornar um sócio evangelizador, colaborando com o valor que você puder colaborar. Qualquer valor será muito bem-vindo, ok? Dito isso, nós vamos aqui então a um rápido intervalinho, onde você vai ouvir aí uma música, que é aquela música que você já sabe, para você se colocar em meditação aí, em concentração, em reflexão, em comunhão, e se preparar para a nossa pauta de hoje. Nós vamos falar hoje das duas epístolas. É esse o nome, né?
Que a gente aprendeu na semana passada. Isso que são cartas. Duas também, cartas, né? Isso, que são as duas cartas ao povo de Corintos. E não é o Corinthians do Corinthians e Palmeiras, não, né? Não tem nada a ver, gente. São os Corinthians. É a carta 1 e 2 aos Coríntios. Então, voltamos já. Desfrute da música, entre em comunhão. E a gente volta já aqui no programa Fé em Sintonia, na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Já voltamos, galera. Me procura, estou aqui. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória. Tudo é do Pai. Bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu. Da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai.
Buenas, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia e hoje nós damos continuidade aqui ao terceiro programa da série sobre Paulo de Tarso. Então nós já falamos lá do conceito histórico, a importância de Paulo, que era Saulo, o que ele era, quem era esse cara, como é que ele se tornou apóstolo, onde que Cristo encontrou com ele, se ele não viveu com Cristo enquanto Cristo estava aqui em corpo de homem, né, aqui na terra. E falamos na semana passada sobre a primeira carta, que foi a carta aos Romanos, e como essa carta é importante para ela dá uma contextualização às regras básicas do cristianismo, se assim a gente pode dizer. E hoje nós vamos focar a nossa conversa aqui nas duas cartas aos Coríntios, não é? Então essas duas cartas, elas foram escritas, a primeira por volta de 55 depois de Cristo, então a gente vê que é um pouquinho depois das cartas aos Romanos, e foi depois que Paulo já havia passado por Corinto, que é a cidade. Então quando nós lemos a carta aos Romanos, Paulo provavelmente, isso a gente nunca vai ter certeza absoluta, porque os registros não dão essa certeza absoluta. São muitas hipóteses, e né? grande através parte de estudos e de pessoas que chegaram a um consenso, digamos. Isso, de historiadores, de teólogos, arqueólogos, a galera que estuda muito isso a fundo, tanto na parte religiosa quanto histórica. Então muitas das coisas que a gente fala aqui é que a gente estuda, inclusive há coisas que são controversas, e eu acho, inclusive, que essa é uma coisa interessante da história, né? Que você nunca vai ter a certeza 100% do que foi, porque você não tem registro de tudo. Diferente de hoje, eu acho que quando for estudar a história do ano de 2024, daqui, 500 anos, há uma infinidade de registros, né? Muito de maiores. Informação do mundo, né? Exato, que talvez são ainda inferiores ao que virá, não sabemos, né? Mas que dão muito mais base para qualquer hipótese construída de quem não viveu nessa época, né? Diferente do que era no passado, a gente não tem esses registros, não tem nada disso, então há muitas hipóteses, como a Camila falou. Então, a carta aos Romanos, uma das hipóteses é que Paulo estava em Corinto quando ele escreveu, e essa primeira carta aos Coríntios, a hipótese é que Paulo estava em Éfeso, então ele já tinha passado por Corinto e ele estava em Éfeso. E é interessante que a gente percebe, uma carta tem uma diferença, estima-se, de alguns meses de uma para outra, e a gente percebe que são cartas bem dedicadas a temas específicos que tem muito a ver com a situação da cidade de Corinto na época que nós estamos falando. Então a gente precisa entender que Corinto é uma cidade da Grécia, certo? Era uma cidade da Grécia, então a gente estava falando aqui com o povo grego, não é? É uma cidade que ela, nesse momento histórico, é chamada de uma cidade cosmopolita, ou seja, pense que existem várias cidades. Por exemplo, a cidade que Jesus veio, Nazaré, era hoje a gente talvez nem chamaria de cidade, né? Uma vilazinha, um negócio afastado de nem tudo. Era desenvolvida para a época. Zero desenvolvimento. A própria região da Galileia ali tinham poucas cidades tão desenvolvidas, e Corinto era considerada uma cidade cosmopolita e muito próspera, e era um importante centro comercial da época que a gente está falando ali. E baseado nisso, uma cidade cosmopolita, imaginemos hoje uma cidade cosmopolita no nosso tempo, de hoje, né? Você pega São Paulo, por exemplo, né? Ou vamos pegar uma cidade de outro país, Nova York, Rio de Janeiro. Imagina que Corinto era tipo os Estados Unidos, assim. Isso, da época. Né? O que eu quero dizer com uma cidade cosmopolita? É uma cidade que ela tem muita diversidade cultural e diversidade religiosa, não é? Então, uma das coisas onde Corinto era muito conhecida, a gente percebe isso no teor que Paulo, nos temas que Paulo traz nas cartas, essas cartas especificamente, ela é conhecida pela moralidade dela mais relaxada, que inclusive é uma característica do povo grego dessa época. Sim. Né? E Corinto, uma curiosidade, é onde existia o chamado Templo de Afrodite,
que era o templo da deusa, chamada deusa do amor, né, pelo povo grego. E nesse templo, olha só que coisa, tem uma frase, eu não vou lembrar de quem é agora, mas que eu peguei na hora que eu estava estudando sobre essa cidade, que é a lenda das 1000 prostitutas sagradas, que disse na época que toda mulher grega deveria pelo menos uma vez passar pelo templo de Afrodite e se prostituir com algum homem estrangeiro que passasse por lá. Então esse templo de Afrodite, ele era conhecido por isso, por essa bagunça no quesito sexual, no quesito de essa abertura. Será que tem alguma similaridade com o que vivemos hoje? Não é? Será? Qualquer semelhança não é definitivamente mera coincidência. Exatamente. E aí, nesse mesmo tempo, né? Então eu dei o contexto aqui da cidade para onde Paulo estava enviando essa carta. Nós estamos passando pela igreja, começando a sua fundação ali, num momento que o cristianismo ele é vivido, não é? E a igreja ela é composta principalmente pelos gentios convertidos, então aquele povo que não necessariamente os judeus em si, mas o povo que não era judeu ou pagãos e que estavam recém-convertidos para o cristianismo. O que isso gerava dentro da própria igreja que na época estava se formando ali? Tensões entre os membros, e a gente vai perceber isso num trecho que eu quero ler aqui logo no começo da primeira carta, e onde havia uma luta, e a gente percebe isso lá na carta aos Romanos também, para manter a identidade do que é o cristianismo de verdade em meio a uma cultura pagã, uma cultura toda bagunçada que estava dominante na época nessa cidade, né? Então, veja, contexto geral, uma bagunça onde tenta se organizar. Que trabalhão para Paulo, não? Total. Nossa, imagina ele chegar lá no meio dessa confusão toda, já com até essa característica cultural da adoração desses outros deuses e tudo mais, e ele chega lá querendo colocar ordem nas coisas, né? Falar de Cristo, quem é esse homem, né? Que você quer aqui, Paulo? O que você veio fazer aqui na nossa região, vindo falar de um estranho que se considera Deus e que a gente não acredita que ele é Deus? Exatamente. E veja, né? Ele começa a carta, então eu já vou aqui já puxar ali para a primeira carta aos Coríntios, direto no capítulo 1. Tem ali a parte que a gente falou na semana passada, que ele começa se apresentando sempre, porque as pessoas não conheciam, não tinha o Instagram para ver a carinha, né, das pessoas ali, ninguém sabia direito quem era quem, de uma maneira, né, tô sendo muito raso aqui na minha fala, mas para trazer para o nosso contexto de hoje, ele começa se apresentando, agradecendo, e ali no capítulo 1, no versículo 10, ele já começa. E na minha versão aqui pastoral, já o título o subtítulo desse trecho é Cristo está dividido, e olha só como é que ele começa. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo uns com os outros, para que não haja divisões. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem, eu sou de Paulo, e outros, eu sou de apóstolo, e outros mais, eu sou de Pedro, outros ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Agradeço a Deus o fato de eu não ter batizado ninguém de vocês, a não ser Crispo e Caio. Portanto, ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Ah, sim, batizei também a família de Estéfanas. Além deles, não me lembro de ter batizado nenhum outro de vocês. Então veja, desde o tempo zero, nós estamos falando aqui do ano 55. 23 anos depois da crucificação de Cristo. Ou seja, 23 anos naquela época, um pensamento meu, deve equivaler, sei lá, 6 meses no nosso tempo de hoje, no tanto de informações, ou menos até.
talvez, de acesso de informação. 23 anos depois, já havia divisão. Não, eu sou do time de Pedro, eu sou do time de Paulo. E será que temos hoje isso? Será? Nossa. Corta o filme 2000 anos depois. Nós estamos na mesma, né? Então ele já começa trazendo isso, que é uma das principais preocupações que se tem com essas duas cartas, que é a chamada unidade na igreja, não é? Então, de trazer esse ponto. E essa carta, né, porque o nome da cidade é Corinto. Isso. E aí a gente se refere ao povo como os coríntios, né? Por isso que fala cartas, primeira ou segunda carta de São Paulo aos coríntios. E ela é uma das maiores cartas do Novo Testamento. E também são as cartas mais bonitas, são as epístolas, né, como nós falamos na semana passada. Então elas são mais profundas, elas tratam da nossa salvação, elas são carregadas de um conteúdo teológico mais aprofundado. E essas cartas também são as que nós mais aproveitamos de Paulo, porque, complementando isso que o Max falou, esse local, né, era um local de toda essa mistura. Então, por conta dessa promiscuidade, dessa prostituição, era uma zona portuária também. Então, imagina, muito, né? Estrangeiro, né? Muitos estrangeiros, né? O que é uma zona portuária? É um local onde tem os portos ali, onde há comércio, transporte ali das embarcações de uma cidade para outra. Então, existia muita imoralidade. E a partir dessa imoralidade, o que acaba que impera, pensando na nossa vida também, no nosso comportamento? O que impera muito num ambiente desse tipo é o orgulho e o egoísmo. Então esses eram os principais problemas das pessoas de Corinto. E aí vem essa questão da divisão, de quem é de quem, tipo, parece time mesmo, né, de futebol. Eu sou de um e eu sou de outro. E toda vez que Paulo chegava no local, e em Corinto não foi diferente, sempre, né, que havia ali a sua pregação, ele é sempre muito rejeitado e muito agredido, né? Então ele a todo tempo, parte dessa missão dele é deixar claro que por mais que ele sofra tudo isso, ele sofreu muito, né? As cartas de Paulo também, muitas delas são carregadas do quanto ele mostra desse sofrimento mesmo, físico, psicológico, emocional, até o sofrimento espiritual, né? Que ele carrega ali no sentido dessa missão árdua que ele tinha para cumprir, mas que ele sempre deixa muito claro, se a gente ler assim com muita atenção, entendendo realmente o sentido, a profundidade daquela fala, a gente vê o quanto ele nos demonstra que pelo reino de Deus tudo isso vale a pena. Então, todo esse contexto, ele é por um bem maior, e ele entende isso. E existe alguns momentos que Deus fala com ele, Max, em sonho, principalmente nesses momentos mais difíceis, penosos, de maior sofrimento para ele, que não é para ele parar, que é para ele continuar. Por quê? Porque Deus está com ele. Deus é com ele. Especialmente na segunda carta, né? Ali no trecho, tem um trecho final que ele fala ali, quer ver só? Em Coríntios, 2 Coríntios 11. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui antes da gente sair pro nosso intervalinho. Que ele pega e puxa isso aqui, ó. Cadê? Tomara que vocês pudessem suportar um pouco da minha loucura. É claro que vocês vão suportar. Sinto por vocês um ciúme semelhante ao ciúme de Deus. Eu os entreguei a um único esposo, a Cristo, a quem devo apresentar vocês como virgem pura. Receio, porém, que assim como a serpente com sua astúcia seduziu Eva, os pensamentos de vocês se corrompam, desviando-se da simplicidade devida a Cristo. De fato, se chega alguém e prega a vocês um Jesus diferente daquele que lhes pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente daquele que receberam, ou um evangelho diverso daquele que vocês abraçaram, vocês o suportam de bom grado.
Todavia, não me considero inferior em coisa alguma a esses super apóstolos. Ainda que eu não seja hábil no falar, eu o sou no saber. Em tudo e de todos os modos, nós já mostramos isso a vocês. E aí ele continua falando sobre o desinteresse das pessoas enquanto ele está falando, né? É muito bonito isso, de verdade. Talvez não tenha sido bonito de viver, né? Mas bonito da gente pegar o aprendizado e poder aplicar até hoje. Vamos fazer o nosso intervalinho aqui. A gente já volta e dando continuidade, trazendo mais alguns temas sobre as duas cartas ao povo de Corintos, que é a primeira e a segunda carta a Coríntios de Paulo. Bueno, estamos de volta aqui no programa Fé em Sintonia, falando hoje sobre as duas cartas ao povo de Corintos, de Paulo, que são as cartas aos Coríntios, e não é o corintiano, já falei aqui pra vocês, né? Não é o time. Não é o time. E olha só, né, na primeira carta nós estávamos contando aqui sobre todo o contexto histórico, né? Aí de novo, gente, só pra reforçar, eu e Camila também, eu sei aqui, né? Conheço Camila, ela também viveu isso. Quanto mais a gente entende o contexto histórico, onde as coisas estavam acontecendo historicamente, quanto mais você entende esses cenários, mais a sua fé é fortalecida. Faz sentido, Camila? Total sentido. Principalmente, no meu ponto de vista, a clareza que traz pra gente. Porque daí não é só a informação rasa pela informação, porque o padre falou, porque a gente aprendeu na catequese. Imagina, muita coisa eu já tinha ouvido quando era criança, adolescente, e não fazia a menor ideia, só fui entender hoje, mais de 20 anos depois. Então, isso é muito importante. Porque aí você vai tendo entendimento, inclusive, do propósito da nossa fé, né? E entender o contexto histórico realmente é um fortalecimento da fé. E por isso que a gente fica repetindo aqui esses contextos históricos nós temos 1 hora de programa aqui, um pouquinho menos. A ideia não é que você saia daqui um expert, mas é que você saia provocado e provocada, você que está aí do outro lado nos ouvindo, a ir estudar mais. Porque a fé, ela também envolve estudo. Ela também envolve você entender mais, porque senão... Porque a razão é um componente da fé. Isso, e aí senão fica raso, e aí a gente tende... E aí que eu vejo muitos erros, e o padre falou isso em uma homilia algumas missas atrás, eu não vou me lembrar qual foi exatamente, mas a gente querer pegar muitas vezes a Bíblia, e como se fosse uma bola de cristal. Aí eu abro a Bíblia numa página aleatória, pego um trecho ali da Bíblia... fora de contexto totalmente, e espero que aquilo me sirva com a interpretação minha. Cara, Deus vai falar com você também, se ele entender que esse é o jeito que faz sentido. Mas dentro da fé católica como um todo, existe um rito pra gente construir, e o estudo faz parte disso. Não é tanto que grande parte dos grandes estudiosos mundiais que a gente teve aí são... filósofos e tudo mais católicos. Você pega São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, C.S. Lewis, que é um autor aí que até tem um filme agora que a gente viu, a peça de teatro que saiu lá dele também, que é super legal, dessa questão da religião, e traz tudo isso da fé em Deus e tudo mais, mas exige que você estude. Tem que estudar. Ter fé, parte do processo é você dedicar o seu tempo também ao estudo de entendimento da palavra. Não é só ficar na interpretação, é sujeito à interpretação de outras pessoas, né? Sim, você também senão fica tipo igual quando a gente lê uma manchete só, o título de alguma matéria do jornal, de uma revista, e você quer discutir sobre aquilo achando que você tem todas as informações do mundo, quando você nem conhece o conteúdo, o assunto a fundo. E aí você fica replicando aquela informação rasa, achando que você tá cheio de razão, de argumentos. Isso vale até para grandes conversas, né? Do entendimento do nosso rito, da nossa liturgia e tudo mais. Exatamente. E eu entrei nisso por quê? Porque no capítulo 6 do primeiro livro, do primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12,
tem uma frase muito famosa, um trecho muito famoso que a gente escuta muitas vezes, que ele diz assim, deixa eu pegar ela na versão que é mais falada. Peraí que ela tava aqui e eu perdi. Na minha versão, ela tá com um texto um pouquinho diferente. Tá aqui, ó. Capítulo 6, versículo 12. Já ouviu essa, Camila? Ó. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É perfeito. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Na minha versão, que tem uma linguagem mais simples, ela está assim, ó. Posso fazer tudo o que quero, sim, mas nem tudo me convém. Posso fazer tudo o que quero, mas não deixarei que nada me escravize. Não é? Por que Paulo traz isso? De novo, pelo cenário onde essa cidade estava na época. Inclusive, quando nós fizemos o programa sobre luxúria, até na minha Bíblia está marcado aqui, porque eu fiz as minhas pesquisas e marquei trechos específicos da Bíblia, porque lembra quando a gente falou dos pecados capitais? A gente aprendeu que os pecados capitais não estão listados, os 7 pecados na Bíblia, que isso faz parte do catequismo da Igreja Católica, que é o grande livro que tem todas as regras do que se entende da cultura católica. Da tradição e do da tradição, exatamente. E aí, um dos trechos, ou talvez o principal trecho que fala, adivinha de qual pecado? Da luxúria, ele está aqui. Que é o trecho da primeira carta aos Coríntios 6,18. E eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho um post-it gigantesco na minha Bíblia aqui anotado luxúria. E faz total sentido. Por quê? Porque Corinto era uma cidade dotada da promiscuidade, da prostituição, da imoralidade. Da Afrodite, que eu acabei de contar. Exato, aqui. do egoísmo, do orgulho. Exato. E aí ele diz assim, ó. É até uma continuação do trecho que eu acabei de ler, né? Ele fala assim, ó. Fujam da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é exterior ao seu corpo, mas quem se entrega à imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Ou vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que está em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês já não pertencem a si mesmos? Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Portanto, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nossa, cara, olha que coisa profunda, né? É um cuidado muito grande, né, com a pessoa em passar a mensagem, de novo, no contexto todo que os cristãos ali da época estavam vivendo. Imagina, numa confusão mental total, né? Porque eu tava na cultura e aí chegou um cara que falou que é Messias, que eu ouvi uma história dele de 20 anos atrás. E aí agora veio outro maluco dizendo que é apóstolo desse maluco e passa as informações, e aí eu acredito pra nele. Salvar as pessoas, eu acredito nele, mas o mundo tá todo falando virado. O contrário. Mas, gente, será que tem alguma correlação com o que a gente vive hoje? Será? Hã? No ano 2024? É tudo super atual. Nós estávamos... Para quem acompanha... Esse programa aqui tá indo ao ar na segunda semana de agosto, que é quando tá rolando as Olimpíadas. E há 2 semanas atrás aconteceu a abertura das Olimpíadas. E quem teve a oportunidade de ver o que foi a abertura das Olimpíadas é o livro de Coríntios aqui escrito, né? Não a abertura inteira, teve trechos muito bonitos, muito legais lá, mas um trecho específico que passa ali, que tem um desfile de modas, assim, um troço. As Olimpíadas nasceu na Grécia, se eu não me engano. Sim, também, os né? Jogos Tem Olímpicos. lá. E você sabia uma curiosidade? Que Corinto era uma cidade que tinha muitos jogos? Ah, é? Eram os chamados jogos... Deixa eu anotado aqui. Eram os chamados jogos istmicos. Istmicos? Isso. Que era como se fosse... Naquela época era mais do que as Olimpíadas, mas é como se fossem as Olimpíadas. Então existia muita disputa, muita rivalidade dessas competições esportivas mesmo daquele tempo. Mas é uma coincidência, né? Sim, que a gente tá falando aqui agora. É que você falou e eu... só porque curiosidade. O que aconteceu ali revela como que o modo de comportamento hoje em dia, que muitas vezes é tentado ser empurrado pra gente à força para quebrar os valores que foram construídos ao longo de 2000 anos.
não é? Então quebrar a posição do que é o homem dentro de um relacionamento, o que é a mulher dentro de um relacionamento, o que é importante a formação da família, não é? Inclusive, tem um trecho aqui que eu separei pra gente falar, que ele fala... Cadê? Ele fala aqui, ó, solteirice e relacionamento, que ele começa a falar ali no capítulo 7 da primeira carta, não é? Respostas para diversos problemas, estado de vida, matrimônio ou celibato. Passemos agora ao que vocês escreveram. É bom que o homem se abstenha de mulher. Todavia, para evitar a imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu marido. O marido cumpre o dever conjugal para com a esposa e a esposa faça o mesmo com o marido. A esposa não é dona do seu próprio corpo, e sim o marido. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. E aí o que acontece? Eu já vi isso aqui. As pessoas tiram totalmente do contexto e lê só essa parte aqui assim, ó, pra falar de machismo. Aí fala assim, a esposa, como que a esposa não é dona do próprio corpo? Então ela é do marido. E não lê o contexto, cara. Isso me dói o coração, porque é feito de propósito, né? Sim, pra e muitas pessoas negativamente. E muitas que fazem isso conhecem a história, conhecem o contexto histórico, porque pra fazer isso tem que ter conhecimento. Sim. E faz na maldade de querer tirar pra influenciar negativamente. Do mesmo modo, o marido não é dono do seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se recusem um ao outro, a não ser que estejam de comum acordo e por algum tempo para se entregarem à oração. Depois disso, voltem a unir-se, a fim de que Satanás não os tente por não poderem dominar-se. Digo isso como concessão, e não como ordem. Eu gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um recebe de Deus o seu dom particular. Um tem esse dom e outro tem aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que seria melhor que ficassem como eu. Mas se não são capazes de dominar seus desejos... Ficasse como eu, celibato, ele está dizendo aqui, né? Mas se não são capazes de dominar seus desejos, então se casem, pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Aos que estão... Ficar fervendo tá bem moderninho. É o termo moderno, né? Mas é a linguagem da minha Bíblia. É que é mais simples, né? Não vai ferver por aí, hein? Você que tá ouvindo. Vai casar, meu filho. Minha filha. Paulo foi explícito na linguagem contemporânea. Essa foi boa demais. A gente nem tinha visto. Não tinha visto mesmo. Pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Aos que estão casados tem uma ordem. Aliás, não eu, mas o Senhor. A esposa não se separe do marido. E caso venha a separar-se, não se case de novo. Ou então se reconcilie com o marido. E o marido não se divorcie da sua esposa. Vou ler só mais um trecho. Viver unido ou separar-se. Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. Olha que legal como ele separa o que sou eu que estou dizendo e o que é Deus que está dizendo, que é Cristo que está dizendo. E é legal porque eu vejo isso na igreja católica também. Tem o que está na Bíblia e tem o que não está na Bíblia, mas que é o que coordena nossos comportamentos, que está lá no catecismo. Sim. Então, tudo forma o que a gente acredita. Mas a gente tem que ter claro o que é de Deus, que veio dito, e o que é da nossa cultura, as regras de comunidade que a gente entende que faz sentido viver. Porque a gente precisa de regra pra viver. Com certeza. Porque senão não tem jeito de viver. Com regra já vira uma bagunça, né? Imagina se não tivesse. Continuando aqui então. Aos outros sou eu que digo, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa que não é cristã e ela concorda em viverem juntos, não se divorcie dela. E se alguma mulher tem marido que não é cristão e ele concorda em viverem juntos, não se divorcie dele. Pois o marido não cristão é santificado pela esposa cristã. E a esposa não cristã é santificada pelo marido cristão. Eu vi isso na minha casa. Legal, né? Eu vi isso na minha casa. Hoje meus pais, os dois, são cristãos assumidos, assim, mas por muito tempo minha mãe era e meu pai não, mas com muito respeito, muito cuidado. Não que ele não era cristão, mas ele não... Talvez... Então ele sempre foi, mas ele não exercia, professava uma fé, assim, publicamente também, né? Exatamente. Hoje é diferente, mas é muito legal que eu vi isso aqui na minha casa. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros quando na realidade são consagrados a Deus.
Se o não cristão quiser separar-se, que se separe. Nesse caso, o irmão e a irmã não estão vinculados, pois foi para viver em paz que Deus nos chamou. Na verdade, ó mulher, como pode você ter certeza de que salvará o seu marido? E você, marido, como pode saber que salvará a sua mulher? E aí ele continua aqui falando, né? O que eu quero dizer? Que essa carta ela é muito específica ao momento que aquela cidade estava vivendo. E aí, pegando o gancho do que a Camila falou, quando a gente vai lá para a carta 2, que ela foi escrevida é muito bonito, hein? Nossa. Parabéns para mim que falei isso. Na verdade, Deus. Escrita. Escrevinhada, não é? Ela foi escrita ali alguns meses depois. Ela vem com temas diferentes que se complementam a esse. Então, aqui você vê de novo muita base do que é ser cristão dentro daquele contexto que a cidade estava. Então, veja que é um contexto totalmente diferente da carta anterior que a gente leu. Ele não falava lá de promiscuidade, relacionamento, prostituição, porque não era uma demanda, vamos dizer assim, para aquele povo. Exato. Falava pouco da unidade também da igreja, porque talvez não era o que o povo de lá estava vivendo, diferente daqui. Na carta 2, ele vem mais focado no que a Camila falou, colocando ali os desafios de ser um apóstolo e, na minha opinião, inclusive, se colocando vulnerável, trazendo muito de vulnerabilidade dele aqui, para gerar um tipo de conexão com as pessoas que estavam ali do outro lado, lendo, né, aquilo que ele estava falando. Ele fala, inclusive, deixa eu pegar aqui, cadê? Ele fala aqui, ó, na 2 Coríntios, capítulo 12, lá no finalzinho, ele vem e traz assim, ó: na fraqueza se manifesta a força, para que eu não me inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias que ele conta. Eu vou ler o capítulo, um trechinho anterior aqui. Uma experiência extraordinária, no começo do capítulo 12. É preciso gabar-se? Embora não convenha, vou mencionar as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se estava em seu corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei apenas que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o paraíso e ouviu palavras inefáveis, que não são permitidas ao homem repetir. Quanto a esse homem, eu me gabarei, mas quanto a mim, só vou me gabar das minhas fraquezas. Se eu quisesse me gabar, não seria louco, pois só estaria dizendo a verdade. Mas isso eu não faço a fim de que ninguém tenha de mim conceito superior àquilo que vê em mim ou me ouve dizer. Para que eu não me inchasse de soberba, por causa dessas revelações extraordinárias, foi-me dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para me espancar, a fim de que eu não me encha de soberba. Por esse motivo, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ele, porém, me respondeu: para você basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força manifesta todo o seu poder. Portanto, com muito gosto, prefiro gabar-me de minhas fraquezas, para que a força de Cristo habite em mim. E é por isso que eu me alegro nas fraquezas, humilhações, necessidades, perseguições e angústias por causa de Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. E aí ele começa a falar aqui o que é ser um apóstolo e os desafios dele, enfim, o que ele está sofrendo nesse último trechinho. Então, meio que se colocando ali, trazendo de novo, dizendo que o maior é Cristo, né? E que ele... porque ele vem de um apelo da primeira carta, trazendo o combate a esse orgulho e esse egoísmo, definindo que o melhor remédio para combater tudo isso é o amor, e é o amor de Deus. E quando passa para a segunda, a cidade ainda está tendo todos esses problemas, só que é onde ele sofre muita perseguição. As comunidades começam a ter muitas invasões ali, e aí os judaizantes, que são aqueles que querem converter todos ao judaísmo, são os maiores inimigos de Paulo, porque eles estão lutando pela lei Sim. do homem, que eles atribuem à lei de Deus, mas tem muita lei da terra Sim. ali, do homem.
E Paulo vem dizendo que a única lei que basta, a única e verdadeira, é o amor. Então ele sofre muito, é uma carta de muito sofrimento, de perseguição mesmo, de tortura física, enfim, de agressões e tudo mais. Inclusive, fala-se aqui no comentário desse trecho que eu li, aqui na minha Bíblia, fala assim, ó: não se sabe ao certo ao que Paulo se refere quando fala de espinho na carne. Trata-se talvez de alguma doença que multiplica as dificuldades de sua vida apostólica. Ele experimenta um paradoxo. É na sua fraqueza que se manifesta a força de Deus. É quando a gente tá mais fraco que a gente é mais forte. Isso. É super profunda essa carta. E é muito curioso porque é um momento que ele precisa também defender muito a autoridade dele de apóstolo. Porque o que os perseguidores dele ali naquela época dizem? Que ele não era o apóstolo. E que os demais apóstolos também não eram nada. Então ele vem para combater ainda de maneira mais feroz essas pessoas que querem aniquilar ele, aniquilar os ensinamentos dele, enfim, que ele pare, né, com tudo isso. E isso, meus caros ouvintes aqui da Cantate, é só 0,00001% do que você pode tirar da leitura dessas duas cartas. Minha recomendação a você é que você, se você tiver aí uma Bíblia que tem comentários, como essa versão que eu tenho aqui, edição pastoral, é muito legal, que te auxilia no entendimento, e que você tente ler esses textos, imaginando esse contexto histórico que nós falamos para você, se colocando, levando o seu pensamento lá para a cabeça de Paulo quando ele escreveu isso, para que você consiga entender quais são as raízes, os ensinamentos ali das raízes, que muitas vezes não estarão tão claros quanto a frase que nós falamos aqui, qual foi, era mesmo? Então se casem, pois é melhor casar-se do que ficar fervendo. Essa é a frase do dia. Né? E a última também é muito boa, que fala na fraqueza que eu sou forte. Às vezes isso vem claro como estão nessas frases, às vezes a gente precisa estar um pouco mais em comunhão, né? E se imaginando lá na cabeça de Paulo quando ele escreveu isso, para que você consiga tirar o entendimento. E assim a gente fecha esse nosso programa de hoje, porque não temos mais tempo. E eu quero agradecer você que ficou com a gente aí até agora. Pra gente finalizar, vamos fazer a nossa leitura positiva aqui. Camila, fale um número, sem ser o 27, que nós já repetimos o 27 na semana passada. Depois, né? É 77, então, hoje. Vai lá. 77? Isso. Vamos ver aqui, então, 77. Deixa eu só ver se a gente já não falou ele. Não. Fechando a nossa leitura positiva, olha só, hein? 77. Muitos estão amarrados até hoje. Essa história é boa. A história do elefante amarrado nos dá uma lição. Um treinador de elefante conseguiu um fato inédito: amarrá-lo com um barbante e um pequeno galho de árvore. Como conseguiu isso? Quando o elefante era pequeno, o treinador o amarrou com uma corda forte em um tronco de árvore. Com o tempo, o elefante foi se acostumando e não fez mais força para se libertar. Muitas pessoas agem como esse elefante, têm medo infantil e não se libertam, conservam desde criança um defeito de caráter e não tiram de si esse defeito. Quantos estão presos a um fato do passado e continuam de ré voltados? Quantos são dependentes químicos e não sabem libertar-se? A história está aí, um elefante forte preso por um graveto. Libertação, sinônimo de felicidade. Então não seja um elefante amarrado no galho da árvore. Permita-se que Deus entre em sua vida, te mostre um outro lado, porque há um outro lado, e a história de Paulo, inclusive, nos ensina muito sobre isso. Eu quero agradecer você que ficou com a gente até agora. Um forte abraço. Na semana que vem, se Deus quiser, estaremos de novo aqui em mais um programa Fé em Sintonia. Valeu, Camila. Obrigada, Max. Obrigada, gente. Valeu, Jéssica. Até a próxima, se Deus quiser. Na semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, com o programa Fé em Sintonia aqui na Cantate FM 104,5. A frequência do amor de Deus. Valeu, galera. Até mais. Tchau. Insistem só fazer do meu jeito.